Seja bem-vindo você que nos acompanha aqui em mais um Com o Joyce, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a Joyce. Saiba que você é muito bem-vindo aqui e nós estamos muito felizes de começar mais uma nova temporada, né, com uma nova lição do novo trimestre da lição de jovens que tem por título Apologética. Que coisa interessante. Geralmente, assuntos anteriores eles falavam a respeito de personagens, livros, histórias da Bíblia, mas agora tratamos de um tema muito importante e central até mesmo para a juventude, que é a defesa da fé. Como é que você se relaciona com as suas crenças e, de maneira mais específica, como você se sente quando for chamado a defender aquilo que você crê? O próprio apóstolo Pedro nos fala que nós precisamos estar, não sei se é Pedro que fala ou Tiago, que fala que nós devemos estar prontos a tempo e fora de tempo, e que precisamos dar, inclusive, toda a razão da nossa fé quando isso nos for requerido de outras pessoas. Mas antes da gente dar continuidade, se você não conhece a respeito do Ministério da GYC Brasil, conheça tanto aqui pelo canal do YouTube, como também por outras redes sociais, como Instagram, @GYC Brasil, onde todas as novidades que nós tivermos, você vai poder estar ali ciente, e pedimos que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, afinal de contas, coisa boa precisa ser compartilhada, e se você por acaso tem aquele amigo, aquela pessoa que você não gosta muito, não vai com a cara dela, manda esse vídeo para elas, porque com certeza vai ser uma bênção e tudo mais, ainda que você não deseje isso. Então, se você quiser prejudicar aquele amigo seu, manda esse vídeo para ele, que com certeza o resultado vai ser bom. Talvez não para suas intenções iniciais, mas vai ser bom tanto para ele como para você também. E agora a gente está aqui também com as meninas, né? A Stephanie e a Bruna, que já são conhecidas aqui de outras temporadas, elas estão aqui nos acompanhando mais uma vez nesse estudo. E Jesus. Jesus, ele é o nome que mais causa impacto em todas as gerações. Ao longo da história da humanidade, reinos se ergueram e reinos caíram, nomes entraram e nomes saíram. Todos possuem algum tipo de relevância, outros também acabaram sendo esquecidos, mas nenhuma pessoa foi capaz de impactar tanto o mundo, gerações e até mesmo o campo das ideias como Jesus Cristo. Sendo agora aceito entre a maioria dos especialistas que Jesus é uma figura histórica, mas os seus ensinamentos, a sua vida e também a sua divindade sempre foram coisas questionadas assim. Cristo, ele é uma das personalidades, se não a personalidade mais importante de toda a história, que foi capaz de dividir a história entre antes e depois dele. Dessa maneira que questões importantes se levantam a respeito da apologética. A lição, ela vai nos trazer aqui, né, a seguinte pergunta: vale a pena crer? A gente já conhece bem a luta que existe entre cristãos e céticos a respeito da fé. Pessoas tentando defender de ambos os lados suas interpretações a respeito daquilo que é a vida, de quem é Jesus Cristo. E hoje, praticamente em todos os lugares, Cristo continua despertando reações intensas, sejam positivas ou negativas. Mas uma coisa é certa: ninguém passa por Jesus sem ser tocado de alguma forma. É como se o mundo inteiro estivesse em um grande tribunal. E o caráter de Deus é o centro de toda discussão, seja de maneira consciente ou não. Todas as pessoas estão avaliando o caráter de Deus, suas ações, intenções, e nós, como suas testemunhas na história, somos chamados a depor. Somos convidados agora a contar aquilo que sabemos, o que vivemos e quem Deus é de verdade. É aí que entra a apologética. A apologética cristã tem uma diferença de apologética não cristã. Apologética, basicamente, é o que se chama de a defesa da fé. E com relação a isso, eu já quero entrar com a nossa primeira pergunta, porque, como eu acabei de dizer, existem dois tipos de apologética, a cristã e a não cristã. Quando nós falamos de defender a nossa fé em Jesus Cristo, qual é a diferença entre exercer apologética e simplesmente tentar vencer um debate, digamos assim? Porque em muitos ambientes, como faculdade, escola, trabalho, questões acabam sendo levantadas, pessoas questionam a Deus e Jesus Cristo e nós tentamos defender a nossa fé. Mas de que maneira a gente pode estar exercendo uma apologética correta, ou como saber se estamos defendendo alguma apologética errada, tentando simplesmente vencer um debate? Bom, eu tenho certeza de que um exemplo que a lição colocou foi a rainha de Sabá, né?
ela foi até Salomão, né? E ela não queria apenas, como a lição disse, argumentos intelectuais, ela queria algo real, né? Porque nós vivemos num mundo onde que as pessoas têm muita lábia, né? Tem muita palavra. Mas e as ações? As ações contam mais. Então ela queria saber, então ela foi atrás. E quando ela chegou lá, ela viu que Salomão, quando estava perto de Deus, ele engrandecia o nome de Deus. Então, é isso, não é apenas falar, né? É mostrar nossas atitudes. Então, o objetivo central não é vencer debates, mas revelar a beleza de quem Deus é. E quando vivemos de maneira que reflete o caráter dele, as pessoas perceberão que segui-lo não é apenas certo, é profundamente satisfatório. E continuando com o gancho que a Bruna estava falando, é exatamente isso. Sobre a relação da apologética, quando tem aquela que não é cristã e que é, né? Mas a pessoa ela sempre tenta ali defender o seu ponto de vista, defender aquilo que ele acredita, não é mesmo? E é uma coisa bem interessante, porque a gente vai pro meio do debate. Tem um texto lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, que fala que Ellen White estava falando para um pastor que tinha acabado a entrada, assim, em um meio assim de debate, e ali ele estava acabando se exaltando muito. Ao invés dele defender a fé dele e falar o que era correto, ok, ele estava falando algumas coisas que de fato eram verdades, mas aquilo não estava tendo o efeito necessário. Porque quando você entra em um meio de debate, o que as pessoas mais tentam fazer é defender cada um o seu tema. Então, eles não estão de coração de fato aberto, sinceros para entender a verdade em si, porque ali cada um quer defender o seu ponto. Então, cada vez mais o seu coração vai sendo endurecido quando uma pessoa bate contra aquele ponto. É por isso que debates ele não é uma forma correta de você levar o evangelho, porque quando Deus ele pede para a gente levar, mesmo que a gente vá encontrar pessoas difíceis nesse caminho, ele pede pra gente ir de forma diferente, não de forma de debater. Nossa, eu vou ali naquela pessoa, eu vou pregar, eu vou falar, a pessoa vai me ouvir, eu vou falar, enfim. Não é esse meio. Cristo, antes de tudo, ele pede pra gente se achegar com amor, com coração humilde mesmo, contrito, e levar a palavra da forma como ela é. Porque até mesmo quando Cristo Jesus estava aqui na Terra e ele ia repreender algumas pessoas, como é que ele repreendia? Ele repreendia com lágrimas nos olhos, porque ele os amava, mas sabia que aquilo dali também era necessário para corrigi-los, né? E tem uma parte aqui na lição, né, que fala que a melhor forma de você, como a Bruna estava falando, né? A melhor forma de você levar um argumento para uma pessoa não é em palavras, mas antes de tudo você vivendo da forma aquilo tudo que você prega. Tanto que na própria Bíblia fala que não sejas apenas ouvintes da palavra, mas praticante dela. Porque aí eu vou estar sendo muito hipócrita de falar para uma pessoa: ame o teu próximo, ame o teu inimigo, mas eu estou aqui odiando o meu inimigo, quero matá-lo. Né? Ou até mesmo, vai lá, ajuda os pobres, os necessitados. E eu tendo a condição de ajudá-los, não ajudar, mas apenas falar, como fala lá na Bíblia. Chegar para um pobre necessitado e falar assim: não, eu vou orar por você. Senhor Deus, abençoe essa pessoa aqui com esse alimento. Mas por que eu não fiz a minha parte de oferecer esse alimento? E ali na Bíblia vai nos chamar de hipócritas, né? Por causa disso. Então, apologética cristã é mais quando você vai com humildade, sabe? Com uma forma de amor também. E debates não, é quando você vai com ignorância, exaltação própria, onde Deus ele não está. Impressionante. A palavra apologética, como a gente já fala, ela diz respeito à defesa da fé, né? E apologia cristã é o nome que a gente dá ao esforço de apresentar uma boa defesa da fé. Ou seja, uma defesa que usa com sabedoria a razão. Você pode também usar questões da filosofia, ciência, artes e até mesmo a lógica. Porque a própria Bíblia fala que tudo nesse mundo, inclusive a natureza, de alguma maneira revela a Deus. E Pedro,
usou o termo de defesa da fé quando falou: estejam preparados para responder a qualquer um que pedir razão da fé e da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Defender a fé, como as meninas bem disseram, não significa necessariamente se envolver em um debate. Porque, infelizmente, debate, diferente do que se propõe, acabam não sendo um campo produtivo para a defesa da verdade. Porque, como foi dito aqui, acabam suscitando mais discussões, e essas discussões elas não têm por objetivo chegar em um denominador comum, mas impor o seu ponto de vista. E mesmo que seja verdade, não deve ser algo imposto para as pessoas para que todos aceitem. A verdade é algo que precisa ser estabelecido e apresentado, mas fica a critério de cada um, de acordo com a liberdade de consciência, considerar aquilo como válido para a sua vida ou não. As pessoas têm esse direito. Quando eles nos perguntarem a respeito daquilo que acreditamos, nós precisamos estar preparados para dar razão. Isso significa honestidade intelectual. Você saber o que crê e da maneira que você crê, e ter as razões para isso. Porque existem muitas pessoas que acabam dizendo crer na Bíblia, em Cristo Jesus, mas não sabem por quê. Tipo, eu acredito porque meus pais disseram, mas não existe uma razão real, uma experiência real daquela pessoa. O próprio Cristo diz: nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. E ele também disse: se não entendem quando falamos de coisas terrenas, como poderão entender as coisas espirituais? Então, a Bíblia ela nos convida a utilizar dos meios que tivermos à nossa disposição para revelar a Deus, seja através da filosofia, da ciência, das artes, qualquer coisa no meio que nós estejamos envolvidos para revelar a Cristo, de forma mansa, humilde, mas você se prender a literalmente, no sentido literal da palavra, como a gente conhece, um debate, você corre ali um sério risco de apresentar uma face do evangelho que não é correta. Porque muitas pessoas acabam se deixando levar pelo debate acalorado, querendo agir como advogado de Deus. E eu acho que aqui está a essência também dessa resposta. Você exercer a verdadeira apologética não é se comportar como um advogado, é se comportar como uma testemunha. Uma testemunha possui as evidências concretas, o advogado possui a argumentação. E nem sempre a argumentação é o suficiente, o que nos leva para a segunda pergunta. E quando os argumentos são ineficazes? E quando simplesmente você defender a fé de maneira intelectual não é o suficiente? Por que muitas vezes não é o suficiente? Quando pessoas elas chegam com perguntas a respeito de Cristo, a respeito de Deus, você supõe que elas querem ali uma resposta racional. Mas e quando nem isso é o suficiente? O que que isso revela mais sobre as pessoas e sobre também a nossa própria relação com Deus? Aí entra o amor, né? Porque a gente vive num mundo onde todo mundo quer ter razão, né? Mas nem todos têm essa razão. Então, a razão é Cristo, e Cristo é amor. Então, é a forma da gente mostrar o amor. Jesus, quando vinha, as pessoas, como o Leandro disse, e a Stephanie também, quando Jesus vinha, estava no seu lugar, e as pessoas vinham até ele para falar com ele, o que acontecia? Ele respondia não exatamente, sabe, rápido. Como ele respondia uma pergunta contra pergunta, para fazer a pessoa refletir sobre seus pecados, sobre sua vida. E aí sim, isso era eficaz. Era cheio de amor, de graça. Então foi isso que é a linguagem universal, que é o amor de Cristo, que convencia as pessoas e era eficaz para que elas pudessem crer na verdade. Então a gente só pode ter argumentos eficazes, né? Uma vida eficaz conforme a vontade de Deus com esse amor. Porque a maioria das vezes a gente não age assim, a gente quer responder na lata, né? Sem o amor, sem. E o amor de Deus é o quê? É paciente, é bondoso, não se ira facilmente. Então, se a gente quer ter, né, isso na nossa vida, convincente é o amor de Cristo em nós. Ele que opera tudo as maravilhas, né?
que podemos usufruir pela graça de Cristo. Sim, e a própria lição, ela fala mais ou menos sobre isso, que eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Ele está falando sobre pessoas que debatem, né? Devemos apresentar argumentos legítimos, que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e perscrutadora averiguação. Quando aos que se preparam para debates, há grande perigo de que eles não lidem com integridade em relação à palavra de Deus. Ao enfrentar um adversário, deve ser nosso mais sincero esforço apresentar os assuntos de tal maneira que despertemos a convicção em seu espírito, em vez de procurar meramente inspirar confiança ao crente. Assim, nem sempre a gente vai ter todas as respostas do mundo para a pessoa, né? Primeiro, até mesmo a nossa própria luz, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, assim, às vezes até mesmo para mim mesmo eu não tenho todas as respostas. Quem dirá para o meu próximo? Mas, diante disso tudo, a melhor resposta que eu posso dar para alguém é o amor de Cristo. É sobre ele, sobre a cruz de Cristo, né? Porque quando a gente vai também ler a Bíblia, há muitas pessoas que também tiveram muitas dúvidas e não foram respondidas ali. Mas, por exemplo, Jó. Jó é bem conhecido a história de Jó. Ele muitas vezes falava, eu queria que Deus me respondesse, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria estar de frente com ele. Mas no momento que Deus começou a falar com ele olhou para aquilo tudo e falou assim, não, é que eu falava o que eu não entendia. Mas agora eu me arrependo no pó e na cinza. Porque naquele momento Jó entendeu que a resposta era Deus e somente ele. Deus, ele responde tudo, né? E tem uma parte aqui também na lição que eu achei bem interessante, que fala que a melhor forma de defender a verdade de Deus é viver uma vida marcada pelo amor ao próximo. O amor é uma linguagem universal que dispensa a tradução. E como mesmo a Bruna tinha falado, que quando Cristo ele se aproximava das pessoas, ele se aproximava com amor, com misericórdia. Jesus, ele muitas vezes, ele se intrusava ali no meio daquelas pessoas, mas quando ele ia ali e ficava no meio daquelas pessoas, ele aqui fala claramente que ele transmitia, que ele desejava o bem de cada uma ali, né? E por vezes eu também tinha algumas pessoas, sempre dá para você diferenciar quando uma pessoa ela quer debater ou quando ela de fato quer entender, né? E a gente sempre tem que entender que quando a gente lida com isso, a gente tem que primeiro de tudo estar em bastante comunhão com Deus e ser sinceros, ser honestos em nossas respostas. Se eu não sei, eu não respondo, né? Mas se eu sei, eu tenho que ser honesto, independente do que seja aquela resposta. Mas antes de tudo, falar com amor, né? Eu lembro que algumas vezes tem umas pessoas que vieram me questionar algumas coisas, mas eu olhava para aquilo tudo e eu falava, meu Deus, eu respondo? Eu respondo? E claramente ele falava que não. Mas é porque era entendido, na verdade, é porque ele me mostrava, né, que aquelas pessoas elas não estavam querendo ouvir. Na verdade, elas só queriam debater. E aquilo dali não ia chegar em nada, porque elas não estavam com o coração aberto para isso. Então não adianta eu falar um coração endurecido, porque eu só vou estar batendo ali, batendo, 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 e nada vai ter o efeito. Mas é somente Cristo que pode tirar esse coração de pedra e transformar em um coração de carne. E se eles forem ineficazes, é entender que Deus ele faz a obra completa, né? E é isso que importa, né? E não que seja eu exaltado pelos meus belos argumentos, mas Cristo deve ser exaltado acima de tudo. Muito bem. Acho que também quando os argumentos se tornam ineficazes, você precisa avaliar a necessidade. Como já foi dito, é importante, na hora de defender a sua fé, você não fazer inimigos. Você não vai defender a sua fé contra aquela pessoa. Mas se for para defender a sua fé, que seja a favor das outras pessoas. Porque Cristo, ele construía relacionamentos, né? A rainha de Sabá decidiu fazer aquela viagem porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e da sua ligação com Deus. Isso foi o que mais chamou a atenção dela. E a curiosidade dela era uma curiosidade sincera.
é importante a gente conhecer a intenção de quem pergunta a respeito de Deus. Como Stephanie falou muito bem, existiam pessoas que estavam ali perguntando, mas que não queriam com sinceridade chegar a uma resposta. Elas queriam uma maneira de validar aquilo que elas já acreditavam a respeito de Deus, né? E veja bem, Salomão recebeu com abertura e respeito as perguntas da rainha de Sabá, o que nos revela algo fundamental. A defesa da fé apologética não é sobre provar que estamos certos, mas criar espaço para conversas sinceras. Existem pessoas que fazem perguntas e questionamentos que são sinceros. Elas querem entender a verdade. E você precisa buscar entender o contexto e quem busca as respostas, né? Veja, assim como a rainha de Sabá, as pessoas que vêm, elas são de contextos diferentes, uma cultura diferente, crenças, experiências diferentes. As próprias perguntas dessa pessoa denunciam o ambiente que ela vive. Mas Salomão não desprezou e nem deu respostas curtas e impacientes. Ele respondeu a todas as perguntas que ela fez. E além disso, quando os argumentos são insuficientes, você deve buscar agora não somente a mente, mas também o coração. Existiu um vídeo bem famoso, né, de um cristão debatendo com alguns ateus, né, pessoas céticas, e o que foi revelado naquele vídeo é que as dúvidas não vinham de origem intelectual. A proposta daquele debate era uma defesa racional da existência de Deus, né? Mas o que foi revelado aqui foi muitos problemas do coração. As pessoas questionavam muito mais sobre quem era Deus do que a existência dele. Então, a necessidade ali não entrou em convergência, mas divergência com a proposta. E então a gente aprende que ali não bastava simplesmente você ter respostas, mas o que vai verdadeiramente convencer uma pessoa é outra coisa. E essa é a nossa necessidade de apontar para a beleza de Deus, que é o objetivo final da apologética. Não vencer debates, mas revelar quem Deus é. Não agir como um advogado, mas agir como testemunha. E agora, nós chegamos a um momento muito especial aqui, que é o da dica de OIC. A nossa dica de OIC de hoje vai ser sobre o livro Fé e Obras, no capítulo 9, que vai falar a qualidade da nossa fé. Esse capítulo vai falar muito a respeito sobre a maneira correta de testemunhar de Deus e o poder que isso vai exercer na vida de outras pessoas. Com certeza também vai nos advertir quanto a muitos erros, então você vai ser muito edificado por essa leitura, certamente. E aqui a gente estava falando agora a respeito, né, do que acontece quando os argumentos são ineficazes. Muitas vezes a necessidade que as pessoas têm não é de uma ordem intelectual, certo? E veja bem, nós não teremos a resposta para tudo. E no Desejado de Todas as Nações fala que Deus ele não se dispõe a desfazer toda espécie de dúvida. Afinal de contas, se pudéssemos compreender Deus intelectualmente, ele não seria grande o bastante para ser Deus. Mas o que importa é mostrar uma fé genuína. Isso sim tem poder para mudar vidas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que verdadeiramente transforma as pessoas. Como é que elas de fato podem ser convencidas e convertidas a respeito das suas antigas ideias? A gente já aprendeu que a gente não pode depender do aspecto intelectual, né? Porque mesmo com muita argumentação, o problema dela não é de ordem mental. O problema da pessoa é um problema do coração. E o que verdadeiramente transforma essas pessoas? Como que se acessa o coração delas? Cristo. Com certeza a resposta a gente parava aqui, né, de falar. Porque é ele que transforma verdadeiramente. E eu queria falar umas passagens bíblicas aqui que veio na minha mente, que está lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, diz assim, ó, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados a a fazer o mal? Então nós vemos aqui que quando a gente nasce, a gente está num ambiente em que tudo ao nosso redor, tanto desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente é influenciado com ideias, com pensamentos, né? E a gente não pode ter aquele espírito de Gabriela, já ouviu falar?
que eu nasci assim e vou morrer assim. Mas a gente não deve ter esse espírito. Não tenho nada contra as Gabrielas, tá? Misericórdia. Eu já Não, estava pensando aqui, sinceramente. não tenho nada contra, até porque eu tenho uma amiga muito especial que se chama Gabriela também. E nada contra, viu, gente? Mas é só um ditado popular que o pessoal fala, né? Então, esse ditado popular diz que a pessoa nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente não tem como ficar o mesmo, não é verdade? Nossos pensamentos mudam, as nossas ideias. E se a gente não tiver essa transformação, a gente não encontrará Cristo no céu. Então, é Ele que nos transforma. A gente precisa abandonar esse nosso mal que tem dentro de nós. Mas a gente vai conseguir por nós mesmos? De maneira nenhuma. Então, a resposta para essa pergunta está lá em Filipenses 4, versículo 13, assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Então, a nossa vida, nossas ideias, nossas ações, elas precisam estar em harmonia com Deus. E só verdadeiramente seremos transformados tendo Ele em nós. Então, se você tem um pensamento que seja contrário à vontade de Deus, à palavra dele, se submeta a ele. Seja humilde e tenha paciência, porque o processo da santificação é a vida toda e a cada dia, se renova a cada 24 horas. E como numa conversa, né? Agora eu lembrei o que minha amiga disse, que numa conversa a gente tem que deixar de lado, pelo menos, né? Se a gente deixasse de lado o orgulho e o orgulho e o preconceito, né? Eu não lembro se é orgulho ou preconceito, tá, gente? Já esqueci o outro lado, né? Tudo Mas bem, acontece. é orgulho, é outra coisa do egoísmo, isso. Orgulho e egoísmo. Se a gente deixasse de lado pelo menos essas duas coisas numa conversa, tudo seria resolvido. Nossos relacionamentos seriam melhores, nossa vida seria transformada. Então é isso que a gente precisa tirar de lado. O orgulho. Às vezes a gente acha, não, eu tô certo, é assim mesmo e pronto, final. Mas não é. É Cristo que nos transforma, é Ele que nos molda e nos muda a semelhança para ser igual a Ele. Então, se a gente quer ser verdadeiramente transformado, precisamos estar em Cristo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que vai tirar de nós esse orgulho e esse egoísmo que nos atrapalha tanto. Eu acho que não tem nem muito o que responder, né? Mas é exatamente isso que ela falou. É Cristo. Somente Ele. Eu tô muito triste ou aflito. Como tá falando lá na palavra, ore. Se você tá aflito, você tá triste, ore, busque a Deus. Você tá muito feliz? Faça um culto de ação de graças. Mas tudo tem que ser apontado para Cristo antes de tudo, né? E o único que pode transformar é Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E se Ele é a vida, então antes dele estávamos mortos. Mas o único que pode nos conceder a vida, então, é Ele, né? Essa é a lógica. Então, tem uma parte aqui em Filipenses também que é interessante porque ele fala que Filipenses 3, né? 3, 3:13 fala: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Então, cada dia mais, a gente deve buscar Cristo. A gente deve buscar conhecer a vontade de Deus. Porque também lá, no capítulo 2, no verso 13, fala: Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando a gente está. Quando a gente ainda é criança, algumas histórias acabam sendo criadas ali em nossa mente e também o modo como os nossos pais nos tratam, ou até mesmo ao redor das pessoas, querendo ou não, isso acaba refletindo muito no como eu penso que Deus é, como eu penso que é o caráter de Deus, né? Então, assim, eu devo entender uma coisa, que
Eu só vou realmente conhecer a Deus e o caráter dele no momento que eu estiver, de fato, ali aprofundado na palavra, né? Porque fora disso, não tem como, não tem como. Há muitos achismos por aí, há muitas pessoas que falam isso ou aquilo. E por mais bonito que pareça ser, por mais filosófico ou algo assim, mas a gente sempre deve tirar a prova na palavra, nos princípios, né? Então, se você está buscando mais a Deus, se você está buscando de fato conhecer quem é Deus e ser transformado por Ele, o único meio que você pode encontrar, o único meio que é eficiente, no caso, que vai trazer de fato uma resposta certa e verdadeira, é só no meio da palavra, de muita oração. Mas também, antes de tudo, fazer que nem ele está falando aqui em Filipenses, se esqueça das coisas assim do passado, se desprenda de coisas que você sabe que te afastam de Deus, sabe? Seja algum tipo de hobby, seja, às vezes a gente acaba passando muito tempo em rede social, ou até mesmo assistindo filme, fazendo coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Isso, querendo ou não, vai nos afastando, vai tirando o desejo de ler da palavra dele. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, vai tirando essas coisas. Porque às vezes é nos detalhes, sabe? Mas, enfim, o único meio é Cristo e somente Ele. É o único meio. Certo. Como já foi dito aqui, a melhor maneira de defender a verdade, como as meninas já disseram, é viver uma vida marcada pelo amor ao próximo, né? Veja só que coisa interessante. A gente, quando pensa em convencer uma pessoa a respeito de uma ideia errada, coloca em nós mesmos o poder do convencimento. Mas, muito mais do que convencidos, Deus ele quer corações convertidos. E esse é um poder que só vem pelo Espírito Santo, pois está escrito que ele convencerá, primeira coisa, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra de convencimento já não pertence a mim. Segundo, o Espírito Santo é aquele que habita no coração do homem e torna reais as promessas de Cristo. Vocês sabem o que Jesus queria dizer quando ele repetia a pregação de João Batista? O reino de Deus está próximo. Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa na maioria das vezes no reino celeste. Mas em Romanos está escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. A paz que excede todo o entendimento. O Espírito Santo, ele atua de dentro do coração. Deus, ele criou seres inteligentes, ele fala conosco através da mente, ele fala conosco através da razão, mas o que acontece é que Deus, ele busca falar de coração para coração. A boca fala do que está cheio o coração. Palavras nada mais são do que a expressão do que há no coração de alguém. Portanto, ter contato com a palavra de Deus é ter contato com o coração de Deus. E como a gente já está falando muito sobre questão intelectual, não basta conhecer a Cristo de maneira intelectual. Cristo é uma pessoa real que necessita de relacionamento. Dessa maneira, a melhor maneira de mostrar a Cristo é através do relacionamento que temos com Ele. Cristo é invisível, mas aquele que é invisível pode ser visto através dos seus representantes. Então, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. O Salvador se misturava com as multidões e com as pessoas como alguém que lhe desejava fazer o bem, manifestava por elas simpatia, ministrava-lhes as necessidades, ganhava a confiança delas, então ordenava: segue-me. O amor pode ser expresso em palavras, mas vai muito além delas. A apologética mais eficaz é aquela que ultrapassa o argumento e alcança o coração. E veja só, qual o segredo de amar a Deus? Ellen White fala que amar a Deus é conhecê-lo. Por muito tempo eu não via muito sentido nesse texto, assim, porque eu não via muito na Bíblia, se diz assim, tá, eu quero achar na Bíblia o segredo para essa afirmação. E aí, eu fui naquele texto clássico de 1 João capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ama a Deus e conhece a Deus. Espera aí,
Aqui está estabelecendo uma relação entre amar e conhecer. Todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus e o conhece. E como eu sei que amar e conhecer está junto no mesmo contexto, porque no verso seguinte diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos supor que só um exemplo, tá, Bruna? Vamos supor que a Bruna esteja interessada em um rapaz. Aí eu sou muito amigo desse rapaz. E ela quer muito saber mais a respeito dele, ela vem até mim para conversar. Eu dou para ela até o CPF do cara, dou para ela o RG, dou para ele onde ele mora, quem são os pais dele, o horário que ele almoça, o horário que ele dorme, o horário que, enfim, ela sabe tudo sobre ele por algum tempo por mim. A minha pergunta é: enquanto a Bruna não for até o rapaz, o relacionamento que nem começou irá para frente? Não. Mas por que não? Você já o conhece. Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer a respeito. Tudo que eu sei, você sabe. Pode até saber, mas você não conhece o rapaz de maneira pessoal. Você tem informações a respeito dele, mas enquanto uma relação direta não for estabelecida, nada pode florescer daquilo. Ou seja, a minha experiência com ele não é a sua experiência. Quantos de nós queremos depender apenas do que outras pessoas já viveram com Jesus? Ouvido que pastores, líderes, são coisas maravilhosas. Ouvir testemunhos é maravilhoso, mas, Bruna, naquela viagem que a gente fez para Madison foi que eu entendi que melhor do que ouvir histórias é você ter suas próprias histórias para contar. É lindo ouvir testemunhos, mas melhor ainda é você viver o seu próprio testemunho. Melhor do que saber o que Jesus fez na vida de outras pessoas é saber quem é Jesus para você. É conhecer a Cristo de maneira pessoal, conhecer o seu coração que se dá pela palavra. A palavra de Deus não se trata do que muitas pessoas escreveram a respeito de Deus, mas do que Deus escreveu de si mesmo pelos seus representantes. A Bíblia é a palavra de Deus porque revela o seu coração. E quanto mais você se relaciona com qualquer pessoa, em qualquer relação, mais parecido você se torna com ela, não é? Dessa maneira, poderemos andar por onde for. As pessoas verão e saberão que nós tivemos um encontro com Jesus. O poder regenerador vem dele. O poder para você ser feliz em toda e qualquer situação vem dele. E dessa maneira, o Espírito Santo ele torna reais as promessas de Cristo no coração do homem, porque ele nos ensinará a respeito de todas essas coisas, é o que está escrito, e o melhor. Cristo habitar em nós significa o quê? Você não pode chegar a Deus pelas suas boas obras ou pela sua capacidade de entender. Você precisa agora de uma mente nova e de um coração novo. O próprio Cristo diz o seguinte, quando ele foi acusado de violar o sábado, ao curar um homem, disseram o seguinte para ele, você viola o sábado e tudo mais, e Cristo fala, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E eu não sei se é nesse mesmo texto que ele vai dizer o seguinte, um filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês me acusam de blasfêmia por eu dizer que sou um com Deus, que sou filho de Deus. Olhem para as obras de meu Pai. Olhem para as minhas e vejam se eu não o imito. E vocês verão que eu sou de fato filho de Deus, porque as obras do Filho testificam do Pai. Então, se eu tenho as mesmas obras de Cristo, o mesmo coração de Cristo, testifico de que, assim como Cristo, também sou filho de Deus. As obras não são nossas, são as obras do Pai. E as obras do Pai têm poder de mover corações. É nisso que se apoia a nossa força. Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, mas muita gente não aceita o nosso testemunho. É preciso uma mente espiritual para entender. E que Deus nos abençoe para que, assim como Jó, nós e essas outras pessoas possamos dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço por quem tu és. Um encontro pessoal com Cristo é o que mais vale a pena. Foi o que convenceu Paulo na estrada de Damasco quando nenhuma razão intelectual poderia fazer naquele momento. Foi um encontro com Cristo que mudou tudo
e fez-lhe cair as escamas dos olhos. Que assim aconteça também com todo aquele que não conhece a Jesus e que tem um coração endurecido. Busque o coração de Deus e você também achará razão para toda a sua existência. Bruna, ore conosco, por favor. Oremos. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial aqui, de recapitulação da lição. Senhor, que possamos crer, Senhor, que possamos ser verdadeiramente fiéis a Ti, não apenas crendo, mas também obedecendo, porque a fé genuína se manifestará pela obediência, Senhor. Obediência à Sua palavra. E como podemos ouvir Sua palavra se não abrirmos a Bíblia? Nos ajuda, Senhor, que nosso relacionamento contigo seja firme, seja forte, Senhor, até o fim. Que possamos ser o remanescente do povo, do seu povo, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor, nos enche do seu Espírito, do seu santo amor. É o que pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, se você não conhece o Ministério da JOAC Brasil, você pode conhecer tanto aqui pelo YouTube como pelo nosso Instagram, @JOAC Brasil. Pode ir lá que você vai ficar por dentro de toda a grande novidade que aparece por aqui desse ministério que nasce no coração de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você tem de novo aquela pessoa que você não vai com a cara dela, que você odeia, aí mesmo que você deve enviar esse vídeo para ela. Com todo o sentimento do seu coração e garantimos que vai ser uma bênção na vida dela e na sua também. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e para a glória de Deus, se assim Ele permitir, nos vemos na nosso próximo episódio da Com JOAC.